Senhoras e senhores, agora o papo é sobre ansiedade. Porque o Brasil possui a população com a maior prevalência de ansiedade do mundo. Só aqui no Boa tem 5 ansiosos. Verdade. A Organização Mundial da Saúde alerta que a gente está vivendo uma era dos estímulos e que isso pode estar adoecendo as pessoas, meus caros. Para tocar nessa mazela psicológica atual, a gente está recebendo a terapeuta Miriam Felipe aqui no Boa. Olá, Miriam, boa tarde, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tá me ouvindo bem? Otimamente. E você tá ouvindo bem a gente aí, Miriam? Tá armando um temporal aqui em Penedo, espero que dê tudo certo. Vai dar, não então. Vou ficar ansiosa. Por favor. A gente já tá aqui porque já tá chovendo em Curitiba. O seguinte, Miriam, parece que o ócio, até o criativo, tá proibido, menina. Por que a gente está se enchendo de tantas atividades? Que ânsia é essa, Miriam? Pois é, eu acho assim que a gente está vivendo numa sociedade hoje, né, que tá gerando na gente vários estímulos. Então é internet, é rede social, é WhatsApp. Então a gente também vai acompanhando esse sistema. Antigamente, há anos atrás, a gente escrevia uma carta, demorava 3 dias, né, para receber a resposta, né? Hoje em dia, se a pessoa não responde o WhatsApp, você já fica, o que está acontecendo? A gente quer tudo instantâneo. A gente quer tudo instantâneo, né? Exatamente. Então, esse livro, Transformando a Ansiedade Aliada, que eu escrevi, é justamente sobre esses transtornos que causaram em mim a ansiedade, porque a gente tem dificuldade em assumir, muitas vezes, que a gente é ansioso, né? A gente vai... E você tem 20 anos de pesquisa nesse assunto, né, Miriam? Sim, 25 anos. A minha primeira crise, eu fiquei 15 noites sem dormir direito. Aí eu descobri que era ansiedade. Mas foi punk. Tá, e o livro, ele dá um panorama, assim, de como a gente pode mudar o nosso padrão mental? Conta pra gente. Sim, o livro, eu mostro, né, como a nossa sociedade, eu demonstro, eu trago essa reflexão de como a nossa sociedade, a gente cresce. Você tem que ser alguém, você tem que produzir, porque não fazer nada é sinônimo de bondagem, né? De fracasso. Pois é, aí você fica no nada, você é vagabundo. Vou levantar uma questão que a gente até brincou com esse lance de não fazer nada, né? Eu queria saber se a ansiedade, ela tem alguma ligação com o fator da procrastinação ou se a procrastinação piora a ansiedade, né? Porque a pessoa que tem o problema de procrastinação, ela se sente mais ansiosa por estar procrastinando, né? A ansiedade, eu sempre falo isso, ela tem dois polos. A pessoa fica super acelerada, a outra, a pessoa procrastina, tem ação, ela perde a ação, ela tá tão ali no movimento dela, tão pura ali dentro, que ela não consegue nada. Porque o caos mental dentro de uma mente ansiosa é muito intenso. Sim. Então você não consegue ter clareza, é como se tivesse assim uma fumaça, então você não consegue nem decidir, então você entra nesse estado de procrastinação, como você está falando, né? Interessante. E assim, Miriam, como é que funcionam os tratamentos holísticos para ansiedade? Hein? Olha aí. Corpo, mente e espírito, eles precisam estar harmonizados. É mais ou menos isso? Então, eu venho estudando a medicina do autoconhecimento e eu descobri várias ferramentas. E uma delas é a terapia holística, onde eu me especializei e comecei a descobrir que a gente é multidimensional. A gente não é só corpo físico. A gente tem o corpo mental, energético, emocional, espiritual e o físico. Então, quando a gente se olha nesse todo, nessa terapia holística, né, que a gente olha esse ser multidimensional, a gente consegue ter uma cura mais profunda, porque daí você vai lá no sistema emocional, você vai no sistema energético, e aí você vai descobrindo, por exemplo, os quadris, eles retêm a nossa ansiedade, é a parte do nosso corpo... Os quadris? Os quadris. Então, o quadril travado tá ansioso. Olha só, Nossa, quadril travado é que o cara é ansioso. O cara que é dançarino não é ansioso, então, né? O cara que Eu acho que não, né? Soltão, Tem né? a malemolência A malemolência lá, no né? quadril, rapaz. Que Ou pior, doideira. ou disfarça, né? Porque tá sempre usando, sempre fazendo exercício. Daí nem percebe a drama ali. Que interessante, interessante isso, não sabia.
É porque o quadril, ele carrega a via das águas, que a gente chama, é a via emocional. Então, quando ela tá travada, né, essa via emocional, fica mágoas. Mágoas. Interessante. E assim, Miriam, o livro, ele é interativo também, tem um QR Code que leva o leitor pro seu canal no YouTube, que tem alguns exercícios também pro pessoal fazer, é isso? Isso, para facilitar, né? Porque eu acho que hoje em dia a gente precisa trazer a teoria, o livro é bacana, mas a gente pode trazer para a prática também, né? O visual. Então, tem lá os exercícios que eu ensino a fazer. Tem 4 técnicas respiratórias, além dessa que eu passei aqui para vocês, tem mais 4 técnicas lá que são extremamente calmantes e relaxantes. Porque se descobriu também que a respiração, ela está totalmente conectada ao mental. A respiração, ela é a senhora da mente. Senhora da mente. Então vamos fazer yoga, né? Vamos fazer yoga. E Miriam, me diz uma coisa, por que quando a gente tá ansioso, no meu caso também, acho que eu tenho meu lado feminino muito forte nessa parte, que eu tenho que ir pro shopping gastar. Eu tenho que, e muitas vezes não tem dinheiro para gastar. E daí como é que faz? Porque a ansiedade, ela dá vontade de você gastar, né? Comprar coisas que você não precisa, né? Eu, pelo menos, trato assim, Então, é como eu falei, a ansiedade, ela causa esse transtorno mental, esse caos. Então, você quer fugir da realidade. E aí, o seu corpo, ele dá um sinal de grito. E aí, você já entendeu que aquilo te dá uma sensação de prazer. Então, você vai gastar porque aquilo te dá algum prazer. Então, porque assim, o que acontece? A ansiedade, ela vai desregulando o seu sistema hormonal. E não precisa que ninguém faça nada, né? O ansioso mesmo, ele faz alguma coisa, talvez, que ele vê. Não precisa que ninguém faça diretamente alguma coisa pra ele. Como que controla, né? Como ter esse... Porque às vezes a gente já sabe que tá começando a ficar ansioso, mas como a gente controla esses pensamentos? Porque isso é difícil. Você entra numa espiral que parece que você não vai sair nunca mais daquilo, né? Eu sempre brinco com isso, que eu pratico yoga para não perder o réu primário. Não é porque eu sou bem. Não é porque é isso. A vida é uma loucura. E quando a gente é muito intenso, a gente tem essas intensidades emocionais e essa montanha-russa, né? A gente vai ficando muito suscetível aos impulsos. Então, a gente vai sendo muito impulsionado pelas emoções. É como se a emoção e a mente regessem a nossa vida. Então, a pessoa vem e fala alguma coisa, você já reage. O outro vem, já olha torto, você já reage. Então, você fica acelerando. E a respiração, essa prática, né, de se interiorizar, de olhar para dentro, é justamente para você espaçar esse impulso. Então, você espaça, dá tempo de você pensar, para você não fazer AM, né? Para você não... Pode falar. Não, fala. Não, eu ia falar que era isso, porque é difícil, né? A gente tem ansiedade e a gente entra nesse espiral e fica muito difícil de sair, de pensamento mesmo, né? Não é nem a atitude em si, mas você fica ali pensando e projetando coisas negativas. Eu acho que essa é a parte mais difícil de controlar, assim, E até complementando o que o Thiago tá falando, Miriam, como que a gente percebe os próprios gatilhos de ansiedade, hein? Então, cada um vai ter o seu. Por isso que eu falo da medicina do autoconhecimento. Porque, às vezes, o gatilho que é o seu não é o gatilho dele. Então, cada um tem o seu. E aí, a gente tem que perceber qual é o momento que vira aquela chave, aquele gatilho. Opa, esse aqui é um gatilho que me faz ficar ansioso. Por quê? Porque a ansiedade, na verdade, ela é... Você não é ansioso, você está ansioso. Então, você não é a sua mente também. Você tem que entender que você não é a sua ansiedade, você não é a sua mente. Então, você tem que ir controlando e disciplinando a mente para falar, você não manda em mim, você não vai me autossabotar. Porque a mente, ela é tanto a sua maior amiga quanto a sua maior inimiga. E a mente sabota a gente o tempo todo. Ela fala que a gente não é capaz, ela fala que fulano tá assim, que você precisa consumir, que você precisa ter dinheiro, que você precisa fazer exercício, que você precisa ter um carro. Então a mente, ela vai se, né, fazendo essa relação com o ego, e o ego, ele é um ser insatisfeito. Então isso também vai dando ansiedade na gente, porque a gente vai tentando alimentar um ego que nunca vai ficar contente, né? Nossa, esse trovão é aí ou é aqui, será? É aqui. Só que caindo no... Você tá no Rio de Janeiro, você tá em Penedo, né? Penedo, aqui tá caindo o mundo. Nossa. Eu tô sem luz. E, assim, incrivelmente, eu tô conseguindo dar entrevista pra vocês. É coisa divina mesmo. Aliás, Penedo é uma cidade linda, Panela, linda, cara. Linda. Vale a pena visitar. Miriam, é o seguinte, socialmente falando, quais são os principais problemas enfrentados por uma pessoa ansiosa, hein, Miriam?
Eu acho que, assim, na minha concepção, porque como eu disse, cada um é um, né? Mas, Mas em assim, geral... pelo que eu enfrento... no geral, eu acho que é essa coisa da gente tomar as decisões de rompantes. A gente é muito rompante, assim, ou a gente procrastina muito. Ou a gente faz de mais ou a gente faz de menos. Então, eu acho que a ansiedade, ela causa uma coisa na gente que ela desregula todo o nosso sistema. A gente fica meio desregulado energeticamente, mentalmente, e aí os nossos hormônios também desregulam. E aí a nossa respiração, para você ter uma ideia, a gente tem 100% de uma capacidade pulmonar. Quando a gente está ansioso, a gente só usa 15% dessa capacidade. Então a gente fica com a respiração aqui em cima, bem aqui só no peito. A gente não leva ela. Então a gente não oxigena nossas células. Isso causa lá um estresse químico no corpo. O corpo ele vai liberando um monte de hormônio de estresse, que é adrenalina, noradrenalina e o cortisol. Isso a longo prazo pode causar problemas cardíacos, insônia. A gente estava conversando com a Miriam Felipe, ela é terapeuta e escreveu o livro Transformando a Ansiedade em Aliada. Se você quer fazer uma imersão nesse assunto, é só adquirir o livro, né, meus queridos? Isso aí. Saber mais Exatamente. sobre ansiedade.